4, 11 e 12, a Bíblia diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos orar ao Senhor essa tarde, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos nesse dia aqui reunidos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estarmos nesta tarde aqui reunidos, juntamente, Senhor, com a liderança, os líderes e os irmãos, meu Deus, que estão envolvidos com a tua obra, que tem desejo, Senhor, de trabalhar para o teu reino, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dirija, Senhor, nos conduza diante da tua presença, e que nós possamos, Senhor, nesta tarde, sair daqui, meu Deus, com um aprendizado que possa, Senhor, nos ajudar na nossa vida cristã, no nosso ministério, na nossa liderança, e tudo aquilo, Senhor, que nós viemos a fazer. Nós te agradecemos, no teu nome nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. E o tema do nosso seminário é um líder eficaz. Eu achei que eu tinha colocado ali. Um líder eficaz. Um líder eficaz. E o que é liderança, né? Liderança é o ato de administrar, mobilizar pessoas em direção de um objetivo. Esse seminário, irmãos, nós somos privilegiados. Esse seminário ele é uma produção do nosso pastor presidente, pastor José Ribamar de Lima. Esse seminário ele tem sido ensinado em todo o Brasil para a liderança. Então, e nós nessa tarde somos privilegiados por ter esse material, esse conteúdo. E quando eu lembrei do nosso seminário, eu falei, eu já tenho algo especial para a gente trabalhar. Então, voltando, liderança é o quê? É o ato de administrar, mobilizar pessoas em direção a um objetivo, e dentro disso ele vai partilhando com os líderes e os seus seguidores. E quando a gente olha para a palavra, para a Bíblia, nós vamos encontrar pela Bíblia uma base para liderança. Olhando para homens de Deus como Noé, como Jetro, como Neemias, Gideão, a gente vai perceber que em toda a história do envolvimento de Deus com o seu povo, na verdade o envolvimento de Deus com certa pessoa que ele usou para fazer a sua vontade. Então, Deus envolveu-se com um homem com o propósito de cumprir a sua vontade. Então, Noé é um deles, Josué, Jetro, Neemias, Gideão. E olhando para o Novo Testamento, nós vamos perceber a expressão bem clara de que Deus tinha uma liderança para a sua igreja. Vamos ver aí Efésios 2 e 20. Efésios 2 e 20. Os irmãos deixam esses versículos aí prontinhos para que a gente possa estar trabalhando eles. Efésios 2 e 20. Quem lê para nós? Já isso, Efésios 2 e 20. Edificados, é esse mesmo, né? Isso. Edificados
fundamento. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a gente observa Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, e aí ele fala sobre o fundamento, né? Dos apóstolos e profetas. Então, a gente percebe já a indicação de uma liderança. Certas responsabilidades que foram atribuídas aos indivíduos do Novo Testamento indicam que esses homens deviam exercer a liderança na igreja. Então a gente vai observando e percebendo como que, por meio da palavra de Deus, ela já vai indicando e mostrando para nós a liderança. Um grande líder, que foi o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja com respeito ao tratamento dispensado aos seus líderes. Líderes espirituais não devem servir por constrangimento, mas por compromisso divino. Qualquer liderança no qual ela exerce o seu papel por conta de constrangimento, irmãos, nem sempre aquele líder ele vai se sentir realizado, porque o líder ele precisa ter a visão de que eu estou servindo por causa de um compromisso que eu tenho com Deus. E dentro desse administrar, o líder jamais ele deve ministrar por conta de lucros injustos. Porque tem pessoas que elas lideram por causa de esses lucros aqui, irmãos, a gente não pode também interpretar ao pé da letra como retorno financeiro, né? A questão de dinheiro, mas muitas pessoas elas querem ser uma liderança por conta das vantagens que tem, o status, a posição que aquele cargo onde ele está, ele tem vantagem, né? A questão do perder. Então tem pessoas que elas vão servir por causa de quê? Da posição, por causa do status, porque ser isso, ser aquilo outro chama a atenção, me dá a possibilidade de chegar em outros lugares que pessoas não chegam, mas o propósito de um líder é ministrar com zelo espiritual. O lado espiritual deve ser a principal causa para nós ministrarmos. O líder espiritual não lidera com ditador orgulhoso, mas com humildes exemplos. Quem pode ler 1 Pedro 5:2? 1 Pedro 5:2. Assentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por própria ganância, mas de ânimo bom. Olha, que ensinamento maravilhoso, que o líder não pode liderar com um ditador orgulhoso, com autoritarismo. Uma coisa é ser autoridade, outra coisa é ter autoritarismo, mas com humildes exemplos. E um dos grandes líderes que nós podemos aprender com ele foi com Jesus. A maneira como Jesus ele trabalhava. Então nós falamos um pouco sobre o líder. Mas, falando de líder, existem dois tipos de líderes: o nato e o forjado. O que é isso? O líder nato são os líderes que nasceram com vocação para liderar. Estes reúnem traços que lhes são peculiares. Então, eles já vêm de berço. Eles já têm o espírito de liderança, né?
já nasceu com isso, com a vocação. Agora, os líderes forjados são aqueles que foram discipulados por alguém e descobriram seus talentos, sua vocação para liderar. Então, esses dois tipos de líderes. Existe alguma desvantagem aqui? Não. Porque alguém já nasceu com isso, com o talento. E o forjado, ele foi ensinado, alguém conseguiu despertar nele. Alguém conseguiu despertar nele esse talento, essa vocação para liderar. Então, não tem problema nenhum desses dois. E para uma liderança, existem alguns requisitos. 2 Timóteo 4,16. Esses versículos aqui, irmãos, que estão aqui, vamos deixar eles prontinho aí. 2 Timóteo 4,16, nós vamos ler agora. Aí outro deixa aberto, Gênesis 6, 14 e 16, outro Êxodo 18 a 21, ou Êxodo 18 e 21, e Filipenses 4, 11 e 13. Então, à medida que eu vou citando, os irmãos vão ler. 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em... Eu acho que é primeiro, pastor. 1 Timóteo? 1 Timóteo 4,16. Eu Eu acho que é referência. Primeiro que fala de bem cuidado, o primeiro é assim, é isso. Eu ia só ver o primeiro para o pastor Daniel. Pode ler o primeiro aí. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É referência também. Não basta ter o título de chefe para que alguém venha obedecer. Isso aqui é muito importante, interessante isso. Não basta ter o título basta apenas ter o título de chefe para que o grupo venha obedecer. Automaticamente, a pessoa já investida de autoridade, necessário se faz uma gama de qualidade que possa ser reconhecido como tal. Então, para que se tenha essa liderança eficaz, necessita de alguns requisitos. Primeiro, o bom líder cuida de si. A gente observa que muitas vezes líderes, eles têm a preocupação em cuidar somente de outros, mas o bom líder, ele cuida de si, tanto da maneira física, quanto moral e espiritual. O bom líder, ele sabe tomar decisões, se assemelha nesse contexto com o papel de um médico. Ele faz a consulta e o diagnóstico e por fim ele vai oferecer o remédio. O bom líder é eficiente na comunicação, e essa comunicação ela precisa ser uma comunicação clara e objetiva. O bom líder é o que administra seu estilo. A grande virtude do líder é ser coerente com seu estilo de liderar. Sua liderança pode ser versátil. Então, o bom líder é o que administra seu estilo de liderar. O bom líder entende-se com as pessoas. Eu presto muita atenção em determinadas coisas, que esse tópico aqui, o bom líder entende-se com as pessoas. Um líder que não consegue se entender com pessoas, ele precisa procurar alguma outra coisa para fazer do que liderar. Porque liderar é uma arte que você tem e você vai trabalhar no Wagner com pessoas. E você precisa ser alguém que entenda, que seja flexível, que saiba administrar
E não só deve predominar somente a sua opinião. Se for necessário, o líder deve entrar na conveniência dos outros. Então, não é somente a opinião do líder que é a que prevalece. Ele precisa estar aberto para poder ouvir externamente, sugestões, ideias, opiniões e, se necessário for, acatá-las. Mas ele não pode ser um ditador. Vamos ver mais à frente. O bom líder é aquele que influencia outras pessoas a fazer a obra de Deus. Nós vamos observar que muitas pessoas, elas por vezes são influenciadas, mas não conseguem influenciar ninguém. Então o bom líder, ele consegue influenciar outros para fazer a obra de Deus. O bom líder está disposto a sofrer pelos ideais. Tem líderes que não querem plantar e eles só querem colher. Mas a gente sabe que para obter uma colheita precisa haver o plantio. E o plantio é o momento do sacrifício, é o momento da dor, é o momento do trabalho. E o plantio é aquilo que muitas vezes ninguém vê. Eu digo que sempre que o maior trabalho que se tem é nisso aí, em preparar, porque o plantio também não é somente pegar e lançar a semente. Existe uma preparação do terreno para que seja efetuado o plantio. Vamos seguindo. O bom líder é aquele que atrai outros líderes após si. Conquistar um líder ou conquistar um leigo é fácil, mas conquistar líderes precisa saber liderar. Para que você consiga conquistar outros líderes, você precisa saber liderar. Por isso a importância que nós temos, irmão, de sempre estar fazendo isso, treinando, capacitando, instruindo, ensinando a palavra, para que outras pessoas elas sejam capacitadas para isso. O bom líder cultiva as qualidades compatíveis com a sua função: coragem, diligência, dignidade, cortesia, pontualidade, tato, responsabilidade, habilidade executiva e conhecimento da natureza humana. Quem trabalha com pessoas, líderes, precisa principalmente conhecer natureza humana. Você precisa conhecer pessoas, você precisa conhecer comportamentos, senão você não consegue trabalhar. Você precisa saber como lidar com pessoas de natureza difíceis. Você precisa saber como lidar com pessoas que ele é mais lento na absorção daquilo. A gente tem que ter a paciência e saber trabalhar, ter conhecimento da natureza humana. O ato de liderar, ela vai envolver alguns aspectos. Deixa eu anotar aqui, para que a gente possa ver os aspectos que eles estão inclusos no ato de liderar: visão, convocação, motivação, planejamento, organização e inovação. Então, liderar envolve esses 6 aspectos. Primeiro, visão. A visão é aquilo que vai fornecer a direção. É onde você organiza os recursos e, em cima deles, aplicar energia para que os propósitos sejam alcançados. Então, um líder, ele tem visão. Por quê? Porque ele precisa enxergar além dos horizontes. Ele precisa enxergar além daquilo que os seus olhos físicos eles podem ver. O líder, ele repassa a visão.
Por quê? Porque ele precisa ter uma visão mais ampla, uma visão mais aberta. E o líder, dentro desse aspecto de visão, ele convence todos a olhar para a mesma direção. Isso vai nos dizer de uma visão unificada. Nós, como líderes, nós precisamos fazer com que todos tenham o mesmo propósito, o mesmo pensamento e o mesmo objetivo. Isso vai chamar o quê? Visão unificada. Todos olhando para a mesma direção. E segundo aspecto, convocação, que significa transferência de trabalho, confiar, responsabilidade e delegar autoridades. Então, convocação é isso: confiar, responsabilidade e delegar autoridade. Isso o líder precisa. Irmãos, se um líder ele não fizer isso, ele está fadado a fracasso, porque ele vai trabalhar sozinho, e vai chegar um momento que ele não vai ter força. Você já pensou? Se o pastor ficasse responsável pela cadeia de oração, pelos embaixadores do rei, pela escola bíblica dominical das crianças, pelo trabalho com as senhoras, deixa eu ver no departamento, os jovens, missões, vai fazer o quê? Então, dentro da convocação, o líder ele chama, convence, ensina, acompanha e elogia. Chama, convence, ensina, acompanha e elogia. Ele tem que trazer o povo para poder ter dentro dessa visão que ele tem que fazer essa convocação de trazer o povo para si, para que ele possa executar aquilo que ele vai planejar. E dentro dessa convocação, da visão, tem um outro aspecto da liderança, que é motivação, que é o ato de criar circunstâncias para obter resultado por meio de outras pessoas. E para que a gente consiga esse resultado por meio de outras pessoas, a gente precisa de algo chamado amor. Então, dentro disso, um líder ele precisa ser motivado, otimista e criativo. Porque se o líder ele não for motivado, primeiro precisa partir dele. Mesmo que todos estejam endurecidos, ele precisa demonstrar motivação. Ele precisa demonstrar otimismo. Porque muitas vezes tem líderes que têm uma visão pessimista. E se nós, como líderes, tivermos uma visão pessimista, nós já estamos demonstrando que não chegaremos a lugar algum. E dentro disso, visão, convocação, motivação, existe isso aqui chamado planejamento, que é uma das coisas fundamentais para a execução dos nossos planos. Então, planejamento é o quê? É o ato de projetar as tarefas com o intuito de executá-las. E quando a gente fala de planejamento, a gente tem algumas coisinhas aqui dentro de planejamento. Primeiro, meta. O que é meta? É onde eu quero chegar. Eu como líder, eu como pastor da igreja, qual é a minha meta? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Já sei onde eu quero chegar? Bem, sim. E o material humano, ou seja, quem vai me ajudar? Então eu preciso ter isso, saber onde eu quero chegar, saber quem vai me ajudar, ou seja, o material humano que eu vou ter à disposição. Tempo é outro fator. Eu preciso saber quanto tempo eu vou levar para executar esse meu propósito. E recursos. Quanto vou gastar? Irmãos, esses dias a gente estava fazendo uma reunião e falando aqui de recursos, a gente falou de algumas coisas que precisava fazer, e uma das coisas que a gente falou, questão do recurso, né? Aí o irmão falou, não precisa de dinheiro para fazer isso não. Não precisa? Como é?
como nós vamos sair daqui e chegar até aqui, se a gente não tiver dinheiro? Então, o recurso é algo fundamental. Tem que ter o recurso, ou muito ou pouco, mas a questão financeira, ela também é importante nisso, porque senão não tem planejamento de execução em que não envolva recursos financeiros. Então o líder precisa saber metas, onde é que eu quero chegar, o material humano, quem eu vou usar, quem é que vai me ajudar, o tempo, ou seja, quanto eu vou levar para executar isso, e os recursos, quanto vou gastar. Eu sempre digo isso, irmãos, você pode até ter recebido de graça, mas não foi de graça. Alguém pagou por aquilo. Pode não ter algum custo para mim ou para você, mas alguém teve algum custo para que chegasse até aquele caminho. Então, planejamento isso daqui é fundamental dentro de uma liderança. Outro aspecto, organização. O que é isso? Que é o ato de colocar cada coisa no seu devido lugar. E quando a gente entra para falar de organização, tem 3 coisas que precisam dentro da organização: pontualidade, assiduidade e responsabilidade. Organização, a primeira coisa que precisa ter é pontualidade nas reuniões, nos cultos, nos compromissos marcados. Assiduidade, o que é isso? O quanto que eu participo, o quanto que a minha presença tem sido naquele trabalho. E a responsabilidade eu não posso deixar os meus compromissos em segundo plano. Então o líder, ele precisa ter isso, responsabilidade, não deixar os seus compromissos em segundo plano. Tem pessoas que deixam os seus compromissos em segundo plano, mas um líder eficaz, ele precisa ter isso, responsabilidade, não deixar o seu compromisso em segundo plano. E o 6º aspecto aqui, dentro do ato de liderar, é a inovação. O que é isso? Não permitir, não deixar que as coisas elas caiam na rotina. Precisa apresentar novidade, dinamizar o trabalho, criar novos métodos, variar seu estilo. A gente percebe que a nossa escola dominical tem sido escola dominical maravilhosa. A palavra tem sido pregada, tem sido bom, mas não é somente a questão pela palavra, porque a palavra em si ela é boa, mas cada professor que tem chegado aqui, ele tem trazido um método, tem trazido uma maneira de poder trabalhar, e isso ajuda, motiva as pessoas a estarem no trabalho. Então isso é muito bom, precisamos inovar. O terceiro ponto é as aptidões de um líder. As aptidões de um líder. Deixa eu escrever aqui para a gente não ir perto. Os irmãos estão anotando. Vou apagar. Esqueci de perguntar se podia apagar. As aptidões de um líder. O líder, ele deve delegar autoridade e responsabilidade. O que é isso, delegar? Poder transmitir para outros. E não é que, irmãos, o delegar não é transferir responsabilidade. O delegar é compartilhar algo, sabendo que eu sou corresponsável, ou seja, eu sou solidário. Então, as aptidões de um líder: delegar autoridade e responsabilidade,
identificar, articular, lançar a visão, treinar e desenvolver pessoas, não desanimar com o insucesso, ser criador de expectativa, reforçar o compromisso, ter comunicação eficiente, resumir informações, revisar o propósito, celebrar o sucesso, resolver conflitos, ser bom pensador, controlar tarefas, motivar pessoas, se programar, se destacar. Êxodo 18, 25 está aí? Alguém lê para mim? Eu não coloquei aí. Êxodo 18, 25. Amém. Diz assim: selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Está vendo aí? Escolheu homens capazes e constituiu por cabeça sobre todo o povo. Então, o líder, ele era alguém que precisa transferir também, delegar responsabilidade e autoridade segundo